E aí, pessoal, voltamos com mais um episódio do Farm Connection especial delas, porque março é o mês da mulher, embora eu ache que todos os meses são. Março é comemorado, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e nós estamos fazendo essa edição especial do nosso podcast juntos com a CPA Máquinas, né, do Grupo Ferrarim, com a Agrofel. Estão trazendo convidadas muito especiais para contarem um pouquinho da sua história e para a gente dividir, né, experiências e incentivar e influenciar novas pessoas, novas mulheres, jovens, outras gerações, para permanecerem no campo e vir aqui. Então, eu estou com duas pessoas muito especiais, a Vanessa e a Vera. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Cada um de um canto, certo? Cada uma de uma cidade. Então, eu vou começar pela Vera. Vera, a pergunta que eu faço no início de todos os podcasts. Quem é a Vera? Me conta um pouquinho da tua história. A Vera é uma mulher que nasci no interior, filha de agricultores, né? Que tenho, assim, muito na minha cabeça, assim, que na época era plantio convencional, sabe? Pai e mãe trabalhando a noite inteira, né? E que depois, com 11 anos, não tinha, né, estudo lá. Com 11 anos foi morar na cidade, parar na cidade, como diziam, né? Ia na segunda e voltava para casa na sexta, onde conheci meu marido e casamos e fomos morar no interior. Então, o interior nunca saiu de mim. Você é natural da onde? Sou de Espumoso. Espumoso. Muito bom. E Vanessa, fiquei sabendo que tu é meio conterrânea minha. Como é que é essa história aí? Sim. Tu começou... na verdade, a Vanessa tem uma história interessante. Eu acho que é a primeira da nossa turma aqui que fez o movimento contrário, né? Foi da cidade grande, da capital, pro interior. Me conta como é que foi isso. Sim, já faz alguns anos já. Eu sou natural de Porto Alegre, zona sul de Porto Alegre. Zona rural, para quem... Porto Alegre? Tô de Porto Alegre. Zona rural, porque eu nasci e me criei na zona sul. Estudar, para mim, agora para minha região, Boa Vista do Incra, é como se fosse de Boa Vista a Fortaleza. E do interior de Porto Alegre até o centro de Porto Alegre. Sim, vim para cá, fiz faculdade em Cruz Alta, casei e fui ficando, fiquei em Boa Vista do Incra e atualmente moro no interior. A gente planta, cria um gado, atuo, porque me formei veterinária, e assim a gente vai indo. Muito bem. E Vera, como é que é hoje como é que tu traz da tua história coisas que tu aplica hoje no agro, na propriedade, com teu marido, com a tua família, enfim. Como é que tu faz quais essas lembranças que te ensinaram e que hoje tu aplica? Na verdade, assim, quem eu tenho mais presente é minha mãe. Então, eu tenho, assim, muito da minha mãe presente, que nem eu te falei, naquela época, era a época de plantio convencional, os homens trabalhavam, às vezes, a noite inteira, sabe? Virava a noite. Virava a noite, e de manhã ela esperando com o café, né? Aqueles que trocavam de turno, assim, que fazia pão todos os dias, naquele forno de barro, sabe? Todos os dias. Então, assim, ela tinha uma horta maravilhosa, como eu nunca vi igual, e ela não comia salada, mas Querida. era para, né, para a família, para o sustento. Então, eu tenho muito isso da minha mãe. E hoje eu trago, sabe, eu trabalho, né? Hoje eu até estou morando na cidade, mas é 2 quilômetros da onde a gente trabalha. Então, eu vou e volto todos os dias. Eu vou de manhã para fora, que a gente diz para fora quando vai para o interior, né? Isso. Eu vou de manhã para fora, fico o dia todo lá e de noite eu volto. Então, eu tenho essa base dela, sabe? Que hoje esse também é um dos meus trabalhos. É eu que cozinho para a lavoura, eu cozinho para todos eles, eu levo na lavoura. E daí, quando eu chego lá, eu ainda tenho que... geralmente buscar uma peça e buscar um veneno, sabe? E depois eu venho para casa, eu faço o lanche de volta e eu volto para a lavoura. Sim. Então, nesse momento é o momento que eu sento na coletadeira um pouco com meu marido, até que ele faz o lanche e fico ali. É o momento que a gente fica junto, sabe? Então, sim, hoje a minha rotina é essa, né? Mas eu gosto mesmo de estar no interior. Fui para a cidade porque eu tinha as meninas para estudar e o transporte era precário demais, sabe? Muito precário. Então, eu fui para a cidade para as meninas poderem estudar. A mais velha já é formada agrônoma, a mais nova está no 7º semestre de agronomia. Então, né, agora eu estou conseguindo voltar, então, para o que eu gosto, né? Eu gosto do meu trabalho na lavoura. Ai, que maravilha. E as meninas vão trabalhar com vocês? Na verdade, a mais velha se formou em agronomia e casou e foi morar no interior também, trabalhar na lavoura também, olha, sabe? Ela não trabalha fora. Como é que é o nome sabe? delas? É Larissa Zucchelli e Júlia Zucchelli.
Então, né, as duas estão com nós e é uma alegria. É muito bom. É muito bom. E a mais nova, a princípio, né, eu acho que ela vai trabalhar fora um pouco, mas vai voltar com nós, né? A sucessão vai ser ela daí, né? Sim, muito bom. E como é que foi, Vanessa? Me conta. Essa tua ida para o interior, essa tua paixão pelo campo foi ficando e hoje faz parte da tua vida. Sim, faz parte do cotidiano, né? Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade já de criança, né? Porque minha mãe é natural de Arambaré, que é perto de Camaquã, e o meu pai é de Barros Cassal, Soledade, aqui região também. Então, eles a gente tem ainda os parentes que moram no interior, então era rotineiro a gente viajar final de semana, passar as férias, e nas férias ia para Meadinda, era maior entretenimento, colher fumo, classificar fumo, enfim, a gente achava muito legal. Era diferente da nossa rotina, né? E então desde aí eu já tive a oportunidade de ter esse contato, né? Tirar leite, ter o terneirinho, ir lá, já tomar direto da fonte. Desde pequena? Desde pequena. Tanto era da cidade grande, mas gostava do interior? Sim, sempre gostei. E são regiões bem distintas, eu digo assim, né? Que nem ali da mãe, é bem várzea, né? Desta parte eu já não me agradava muito. Eu tenho que ver morro, eu tenho que ver, sabe, diferença de paisagem. E do lado do pai ali já é bem diferente, né? A estrutura. Sim. E aí, conheceu o teu marido, como é que tu tá, onde tu tá hoje? Eu fazia administração. Eu queria fazer administração ou veterinária. Embora sempre fosse para vir para o campo e trabalhar, sempre quis ter meu cantinho e tirar meu sustento dali. Enfim, esse sempre foi meu sonho. Aí comecei a fazer administração na PUC em Porto Alegre, fiz 2 anos e consegui bolsa e consegui buscar essa minha transferência. Era para a PUC Uruguaiana, só que era bem mais longe de Porto Alegre, e Cruz Alta. Uruguaiana é longe. Daí eu fui para Cruz Alta, que não era tão longe assim, né? Mas ainda era longe. Eu já me acostumei com esse itinerário Porto Alegre e Cruz Alta, para mim já é perto. Sim, sim. E eu entrei na PUC muito nova, eu entrei com 17 anos, então eu não me via saindo de casa com 17 anos. Então eu deixei ainda amadurecer um pouco a ideia e daí não, foco, quero ir para fora, para veterinária e vou tentar a minha transferência. Na época podia, porque não eram cursos nem um pouco parecidos, né? Daí vim para Cruz Alta, fiz a minha faculdade, já se vão 13 anos de formada. E tinha uma colega, que era minha colega de aula e também de residência, porque chega ali em Cruz Alta, né, tinha muito estudante, todo Sim. mundo de fora, enfim, na Unicruz. Então, ela era amiga do meu esposo. Daí a gente foi passar um Réveillon em 2010 no Águas da Fonte, na 15, na época, era sucesso. E eu fora da minha realidade, né? Porque eu em Porto Alegre, o meu pai era diretor da SMIC, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Então eu desde sempre escutava, não, tu nunca vai em barzinho e coisa, porque o pai é que mantinha fechado e via e dá os rolos que dava, então eu nunca fui em festa nem nada. Aí quando eu fui para Cruz Alta, eu fiquei só com estudantes, com gente da minha idade, a gente saía, se divertia. E aí eu fui passar um ano novo, em 2010, com essa minha amiga lá na Águas da Fonte, a virada de ano. E daí que eu conheci meu esposo. E daí, desde então, cá estamos juntos. Faltava 2 anos para mim me formar, me formei. A gente casou e foi morar. Eu fui morar ali com ele, né? Meu sogro já plantava, ele tem mais 2 filhas. E até então, ele sempre quis ficar ali, né? E eu, particularmente, tinha esse desejo de ficar no interior, né? E eu tive uma baita sorte também, que a minha área é um pouco desafiadora para a cidade pequena, né? A gente está superando vários obstáculos, mas o feminino tem algumas barreiras ainda, né? Então, eu vi bastante dificuldade ali na cidade, mas eu de casa, e o meu pai são entre 7, tem 2 irmãs, mas nenhum é machista, assim, sabe? Bom, eu sei lidar com tudo, ajudava ele,
Adoro lidar com madeira, ferramenta, enfim. Tu quer me dar uma coisa de presente, me dá entendeu? Um parafuso, né, que seja. Sabe? Eu sempre gostei disso e ele sempre me ensinou. Ele nunca fez essa distinção, né? Então, quando eu vim para ali, por um lado foi fácil eu me adaptar. Uma que eu já gostava e tinha um pouco de noção de algumas coisas. Mas para te dizer que quando eu vim para Cruz Alta, eu fui passar um final de semana na casa de uma colega e eu não conhecia um pé de soja, né? E o pai dela apavorada, né? Mas tu não conhece soja? Eu disse, não, lá na minha região não tem soja. Eu conheci fumo, enfim, outros, né? Arroz. Arroz, né? Por causa dos tios. Aí ele parou, sabe? Daí ela contando para o pai dela, ele parou na estrada. Não, peraí, desce aqui, vamos aqui. Vai conhecer. Que eu vou te mostrar. Foi a primeira vez que eu fui apresentada, mas hoje em dia a gente trabalha, colhe, enfim. Eu ajudo o meu esposo assim parelho, porque faz 2 anos que o pai dele faleceu e sempre eram os dois que lidavam, né? E daí, como ele faltou, eu já ajudava um pouco, aí agora eu ajudo bem mais, né? Sim. A minha cunhada voltou a morar ali, mora com a minha sogra. O marido dela ajuda nós também. Então, a gente vai tocando, né? Muito bom. E como é que vocês enxergam? Vocês já passaram por algumas situações assim, Vera, de preconceito é forte, mas assim, o ponto de é mulher e talvez não faça como o homem faria. Já passou por isso em algum momento? Com certeza. Eu lembro uma coisa que eu nunca vou esquecer. Um dia tinha que vir na borracharia, sabe, trocar o pneu do caminhão. E daí meu marido, ele sempre diz, vai, né? Vai. E eu vim. E quando eu cheguei na borracharia, sabe, foi uma coisa tão assim, os homens ficaram assim, como assim? Como assim, né? Mas uma coisa normal, sabe? Então, para mim, ajudar ele, né? Que eu não trabalho com caminhão. É só assim, troca de uma lavoura. Se precisar levar para outra lavoura, se precisar trocar um pneu. Eu não trabalho, sabe, na lavoura. Mas o que precisar... Mas se precisar dirigir, tu sim, tá lá. Sim, não, bem tranquilo, bem tranquilo. E assim, é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto lá do interior, eu gosto dos meus bichos, né? Dos meus cavalos, dos meus cachorros. Assim, eu sempre penso que tu morar no interior... Eu penso que tu tem que produzir. Tu sair do interior, ir lá no mercado, comprar uma dúzia de ovos, eu não, sabe? Então, eu tenho as galinhas, eu gosto, sabe? É uma coisa que eu gosto, sabe? E quero, assim, tipo... Eu tenho netos, né? Tenho 2 netos, já tenho um neto de 8 anos, um pequenininho. E esse de 8 anos já é doente, já é apaixonado, sabe? Por isso, então a gente fica tão feliz, sabe? Quando vê as crianças, né? Naquilo ali que tu ama. E como nem eu, nem meu marido, eu tentei estudar. Depois que eu casei, eu comecei letras, mas eu não consegui conciliar. E meu marido também não estudou, sabe? Então, eu e ele só temos o médio. Então, assim, hoje, quando tu vê as meninas, uma já formada, uma se formando, sabe? Naquilo que tu trabalha, que tu gosta, é muito prazeroso, sabe? É uma coisa que te traz, que nem eu te disse, bem lá atrás, sabe? Porque ele também... nasceu no interior, né? Nós trabalhava com o pai dele faleceu, daí ficamos trabalhando os 2 irmãos, e agora nós separamos a sociedade, a gente trabalha sozinho, né? Então, é eu e ele, então, um tem que ser o esteio do outro, né? Ainda mais agora, né? Toda essa seca que está tendo, tudo, então, tu tem que estar ali forte, tu tem que estar ali do lado dele, sabe? Porque não é fácil, hoje em dia, tu trabalhar na agricultura tá difícil, assim, há uns anos, né, complicados, então, tu tem que... Psicológico. Tu tem que estar bem, tu tem que dar aquele amparo, sabe? Não, vai dar certo, vamos lá. E é a mulher que sempre detecta, vamos dizer isso no homem, né? Às vezes ele não dá nem aquele braço a torcer, assim, né? Mas tu sente que não tá 100%, né? Mas o microfone. Ficar mais próximo do microfone, só. As duas? As duas. Tá bem. E Vera, assim, esse teu amor pelo interior e por essa vivência... percebe que tá virando luxo para algumas pessoas? Porque a gente tem hoje pessoas pagando caríssimo para terem a experiência de tirar leite da vaca, de ter suas galinhas e pegar o ovo, de fazer coisas que para nós é uma coisa natural, é nossa, né? E tem pessoas pagando caríssimo para fazer isso. Sabe que nós, como é uma comunidade bem perto da cidade, ali tem várias pessoas comprando as chacrinhas, os sítios, né? Para vir final de semana, outros até para morar. E a gente ainda brinca, né? Vai pagar para tirar leite, vai pagar, né? Para tratar. E é uma coisa que hoje em dia realmente tá crescendo muito, né? Até a gente às vezes fala em diversificar um pouco, né? É uma coisa que até passa pela cabeça da gente, turismo né? rural. O turismo rural,
Faz. E estando perto, você falou 2 quilômetros. 2 quilômetros da cidade. Imagina, é muito tranquilo chegar. Eu sou uma incentivadora do turismo rural, porque eu acho que isso é uma forma da gente tirar a tela desses jovens de hoje em dia e colocar eles para tirar leite, né? Para entenderem como é que funciona realmente a produção. É que nem hoje, quando nós casamos, né? 33 anos atrás, nós tínhamos um tambor de leite. Nós tirava leite. Ah, vocês tinham? Tinha. Vaquinha holandesa? Da holandesa, nós já passamos por essa fase, né? Então, assim, hoje, quando eu lembro, nossa, era uma época que tu tirava o leite, tu já contava com o dinheiro do leite para o mercado, para tudo. Então, o dinheiro da lavoura, a gente deixava para a lavoura. Então, são coisas que hoje em dia, quando a gente fala que a mais velha nasceu ainda no interior, ela ia comigo tirar leite, ela tem já essa experiência, a mais nova não tem. Então, quando a gente fala em tirar leite, às vezes ela dá risada, ela acha que, né, meu Deus, mas faz parte, né? A gente passou por tudo isso também, né? E é uma coisa que, tipo, hoje, para te voltar no preço do leite, não sei se está valendo a pena, né? Está complicado. O produtor está sofrendo, está tendo que diversificar. Diversificar, é isso que a gente pensa, né? Mas, assim, é um trabalho que eu gosto. Que nem eu estava contando antes para as meninas, eu, com 51 anos, passei por uma experiência diferente, sabe? Eu já tinha minhas filhas grandes, já tinha meu neto, e uma sobrinha minha, ela teve câncer de colo de útero, sabe? Ela não pôde gestar, e eu gestei o nenê para ela. Olha! Então, eu com 51 anos, né? Passei por uma gestação, ele nasceu, né? O Rafael, nosso filho do coração. Ele nasceu em janeiro, eu trabalhei até dezembro. Querido. Eu até dezembro estava em cima de uma máquina, sabe? Com o meu marido, levando, né, o lanche, levando o almoço e indo, né, nas oficinas e tal. Então, é uma coisa, assim, boa, prazerosa, sabe? Que loucura, vocês vejam só. É uma gravidez que não foi, digamos assim, planejada na tua vida, já com os filhos grandes. E mesmo assim, trabalhando e entregando. Isso. Mulher é incrível. Eu fico assim... É uma coisa que... Eu vejo minha avó, minha mãe... E me dá um orgulho, assim, de ter isso. Eu disse, assim, a memória maior que eu tenho é da minha mãe, sabe? Porque ela trabalhou muito na vida dela. Que na época a gente tinha os empregados, eles moravam todos com a gente na casa, sabe? Então, a mãe tinha que lavar a roupa deles, lavar a roupa de cama, fazer comida, sabe? Ela fazia muita comida. E tem que ser muita comida, né? E assim, tipo, uma coisa que eu tenho de casa, ela fazia todos os dias sopa no almoço e toda outra comida. E ela não servia outra comida no prato da sopa. Ela tirava todos os pratos da sopa, daí colocava tudo prato raso para servir Lavava a outra em comida, dobro. sabe? Então, eu vejo assim que ela trabalhou a vida inteira, mas ela me ensinou a gostar disso, sabe? Um dia eu falando, que eu gosto da minha horta, das minhas galinhas, e uma pessoa escutando disse, igual tua mãe. Aquilo para mim foi tão bom escutar aquilo, sabe? Um elogio. Foi um elogio. Ai, que delícia. Que coisa boa. E Vanessa, como é que... Tu tem uma filha? Tenho um filho. Um filho, perdão. Como é que é o nome dele? Joaquim. Quantos anos tem o Joaquim? Tem 7 anos. 7 anos. E ele já tá pra fora com vocês? Sim. Nascido lá já na terra com nós, e a gente incentiva bastante, né? A estar junto, a se virar também bastante, né? Sim. É isso que eu ia perguntar. Como é que é o dia a dia? Porque... às vezes até os jovens da escola, né, já falam, não mora na cidade, mora para fora, já tem todo um esquema, né, de perguntar como é que funciona, como é que é para ele? Ele gosta ou ele queria ficar mais na cidade? Não, ele gosta sim. Aconteceu até esses dias com ele estava me contando, acabei dando risada, que eu jogo vôlei também na cidade. E daí as mães vão, né, enfim, levam os filhos junto, e daí ele estava brincando e nós estava para fora, eu acho. Daí eu disse, não, filho, vamos assim, depois a gente na volta tu toma banho. E daí tinha umas outras crianças brincando e tal, e daí uma menininha disse que olhou pro pé dele, falou, ele ali mora no interior. Daí eu fiquei pensando, né, assim, um pouco o contrário, disse, eu sendo, né, da cidade, nossa, gente da cidade, né, eu vou ter dizer. Mas o Joaquim gosta dos bichos, nossa, adora. E graças a Deus ele tem essa oportunidade de... Eu sou veterinária, né? Bichareda, adoro bichareda. Coelho, Angola. Já que tem espaço, né? Me criei na cidade. E pensar que quando eu era uma criança, onde a gente morava, por ser não tá tão urbanizado, era interior de Porto Alegre. E o pátio era bem grande.
E nós eu me lembro assim, nossa, que louco. A gente criou porco. A gente tinha porco no terreno. A gente tinha galinha. Hoje não pode, né? Proibido. Mas a gente tinha galinheiro, a gente tinha... Na Zona Sul? Na Zona Sul. Olha aí que maravilha. Tinha... as frutas também, goiaba, bergamota. O pátio possibilitava, sabe? Os cachorros. Eu já tive coelho também na cidade. Quero, porque daí a gente ia passar férias, voltava. Quero. Daí eu e meu irmão achamos um quero lá, um filhotinho, pegamos, levamos pra cidade. Domesticaram quero, essa é nova. Ele... até que os gatos da vizinhança o acharam, mas assim, ele durou muito tempo. E a gente ia pra fora, pegava o caturrita, né? Hoje em dia, Deus o livre, né? A caturrita faz um estrago, né? Mas eu lembro que pra gente da cidade era interessante poder ter esse pouco contato, né? Então a gente tinha, que nem eu falei, quero, caturrita, tinha criação na época, agora já não pode mais, né? Mas hoje em dia, atualmente, a gente tem espaço, cria, tem porco, tem galinha, e é muito bacana, sabe? E ele gosta disso. Se dependesse dele, a gente tinha bem mais bicho ainda já, né? Que bom, isso é ótimo. Sim. E como é que é o teu dia a dia, assim, como é que é um dia da Vanessa? Né? Sendo veterinária, sendo mãe, sendo tudo ao mesmo tempo. Olha, o que eu vou te dizer? De manhã, né, a gente acorda cedo, Joaquim, micro, passa bem cedinho. Ele vai para aula, daí normalmente eu e minha esposa a gente faz um mate e leva um clube social, porque a gente não é muito tomar café, sabe? A gente vai comendo uma coisa ou outra e pega o mate e vai pro galpão. E daí vai organizar alguma coisa que tem, que nem hoje de manhã eu queria ter vindo mais cedo, não acompanhei de manhã como é que foi a rotina de vocês, mas nós estávamos na lavoura, aí tinha atolado o caminhão, daí levamos espia e tal, aí atrasou um pouco, mas é assim, tipo... Cada dia é um dia diferente. Isso para mim é muito bom, porque eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Não gosto de rotina. Então, para nós, cada dia é um dia. Hoje vamos arrumar a mangueira do gado, entendeu? Hoje tem que vacinar, hoje tem que fazer vermífugo. Hoje vamos arrumar a estufa, entende? Tem que levar o milho, tem que engraxar, enfim. Vocês diversificam bastante, né? Qual é a produção principal de vocês? A principal é soja. Soja. A gente planta milho, trigo, aveia. Tem intercala, aí tem os boizinhos, aí tem o bicharedo. Sim, tem o bicharedo. Uma época, que eu sempre gostei de trabalhar, né? Enfim, ter o meu sustento, que nem eu digo. Ter essa minha independência. Então, chegou uma época que eu cheguei a fazer um curso de banho e tosa. Sim. De banho e tosa, daí eu vim a Porto Alegre, fiquei... Que, inclusive, o mercado pet é um dos mercados que mais cresce no Brasil, né? É uma loucura. Sim. Verdade. E daí eu fiz o curso, atuei também com pequenos animais para diversificar, porque lá não tinha, né? Lá na minha cidade, porque tem 2.200 habitantes, 2.300, então é pequeno. Então, eu fui a pioneira, né? Então, tentei trabalhar nessa área e tal. Gosto, sabe? Mas é difícil, sabe? Conciliar tudo. É difícil conciliar. E eu te digo assim, eu gosto muito de trabalhar com os animais, sabe? Às vezes trabalhar com tutor é um pouco mais desafiador. Então, surgiu a oportunidade, né, de eu ajudar um pouco mais, enfim. Daí veio a minha gestação, né? A gestação do Joaquim, eu até estava comentando com a Dona Vera que foi fertilização. Estava comentando com as gurias ali que foi fertilização, que nós estava tentando já fazer há bastante tempo e não estava dando certo. Daí eu fui, a idade também permitia, os meus exames estavam tudo ok, eu fiz ovo doação, né? Aí isso também barateou um pouco do procedimento, que para as mulheres que não conseguem ter filho ainda é um procedimento bem oneroso, sabe? Daí fomos lá, o Joaquim foi de primeira, veio, ainda temos... A gente fez uma outra tentativa faz uns 3 anos atrás, já poderia estar por aí, mas é Deus que sabe. E a gente ainda tem 7 tentativas e a gente quer ver se aumenta a família. Lá, somos 3, eu sou a única guria, e o meu esposo... São 3 também, mas ele é o único guri. Equilibra, é bom. Equilibra. Então, eu acho bacana isso na família do meu pai também, sabe? Eles são bem unidos, se reúnem. Eu vou para Porto Alegre, a gente se combina, vou ir, chama todos os tios aí, vamos se reunir. E é muito legal, porque quando eles se reúnem, eles contam as histórias da infância, que nem de Barros Cassal. Assim, história difícil, sabe? Que eles passavam. Assim, eu me lembro do meu tio contando
que eles moravam numa casinha, o meu avô nunca teve muito estudo, ajudava de auxiliar de pedreiro e dava aquelas enchentes ali em Barros Cassal, chegava a molhar a casa. E eles contando assim, sabe, mas num clima divertido. Tipo, eles não pegavam o ruim daquilo, Passamos sabe? por isso. E tipo, importante é ver aquela união e que eles lutaram para melhorar aquilo. Hoje em dia eu vejo, principalmente a juventude, os que estão vindo agora, eles passam por qualquer dificuldade. Já quero desistir. E meu Deus, porque o mundo tá contra mim, sabe? Tipo, pega uma raiva de uma coisa que às vezes não tem, né? Tipo, Sim. é eu saber se fortalecer. Tá bem complicado, né, atualmente. Mas é muito legal ver essa união que mesmo veio de bastante dificuldade. Claro. E geralmente a dificuldade une, né? Uhum. E falando nisso, Vera, tu falasse das tuas filhas, né? Isso. E o exemplo arrasta. Isso é fato, né? É verdade. O exemplo que tu teve verdade. da tua mãe, hoje é um elogio quando falam que tu é parecida com ela, igual a ela. E como é que tu transmitiu isso para tuas filhas? Porque as duas seguiram o rumo, acredito que não por obrigação, mas porque elas aprenderam a amar também isso, né? A mais velha, quando ela foi prestar vestibular, até então, eu e meu marido cogitava o que será que ela vai fazer, porque ela não tinha ainda dito. O dia que ela veio se inscrever, ela se inscreveu para agronomia. Para nós foi assim maravilhoso, sabe? E hoje, quando eu vejo, porque ela fez estágio lá em Espumoso, ela ia trabalhar na Cotriel, lá na cooperativa com nós. E daí, quando eles casaram, eles compraram essa área de terra lá em Jacuizinho, sabe? Lá perto do Salto do Jacuí. E o que faz, o que não faz? Filha, vai trabalhar com teu marido, né? Então, hoje, quando eu vejo hoje ela também construindo a vida dela, sabe? Lá longe, só eles dois. E ela também, agora não, para ter nenê pequeno, mas antes ela cozinhava para 17, 18 pessoas por dia. Sabe, ela perdeu a cozinheira da cantina e ela sumiu. Teve que se virar. Teve que se virar. E ela fazia aquilo com prazer, sabe? Então eu penso, é por aí, sabe? Aquilo que, para mim, nunca foi pesado fazer isso. Então, para ela também não foi, sabe? A pequena já não, a pequena já mais nova, né, que está no 7º semestre, ela já se criou mais já na cidade e tal. Então eu já vejo assim nela uma diferença maior, sabe? Já vejo ela assim já pensando em ir trabalhar, pensando numa pesquisa, mas fico feliz também, sabe? Da mesma forma vai agregar. Da mesma forma vai agregar. E quando eu vejo o neto, né, de 8 anos lá, de braço quebrado, de cair do quadriciclo, com os pés tudo encardido, né? É sinal de infância boa. Fora, sabe? Isso para mim sabe, eu penso, valeu a pena, sabe? Porque apesar de todas as dificuldades que a gente passa, sabe, que a gente vem passando, sabe, mas tu saber que tu ama aquilo ali, que tu ama a terra e tu vê os teus filhos, sabe, vivendo daquilo ali, amando também, não tem nada mais gratificante, né? Não eu imagino. Tem. É que nem eu tenho os 2 genros, né? Um é agrônomo, um é técnico agrícola. Olha aí. Então, a nossa família, basicamente... 200% agro. É só isso, né? Que a gente sabe falar e é o que a gente sabe fazer, né? Que coisa boa. Muito bom. Isso eu vejo muito em casa, assim. Como eu já falei em outros episódios, daqui a pouco a Vera até já escutou. Mas eu tenho muito esse exemplo em casa também, porque meu avô e minha avó tiveram só minha mãe, filha única. E a minha mãe teve eu e a minha irmã, 2 mulheres. Então, a sucessão, automaticamente, o meu avô sabia que ia ser das mulheres, né? Mulheres. E eu me lembro que, na época, não me lembro porque eu não era nascida, né? Mas o meu pai e minha mãe me contam que eles foram para Goiás. Meu pai e minha mãe. Minha mãe nasceu no interior do interior de Pejuçara. Jacicema é o nome. E ela se criou, mas ela foi para a cidade para estudar, geralmente pelo mesmo motivo. Isso, né? As escolas do interior, na época, era até 4ª série primária, que chamavam, né? Aí transporte. Então, tu ia parar na casa de uma tia, na casa de não sei quem, daí tu trabalhava meio-dia para aquela pessoa, daí tu ia na aula, né? Mas na sexta-feira tu não via aquela do pai vir te buscar para te poder voltar. Na hora de voltar. Para casa. Exatamente. Né? Então, a minha mãe foi o mesmo caso, ela foi para a cidade justamente por causa dos estudos. E aí conheceu meu pai, ele é veterinário, e foram se aventurar no Goiás. E aí meu avô, imagina, a filha única dele foi pro Goiás. E aí ele ligou para eles e fez uma proposta, venham para cá, entendeu? Me ajudem, eu preciso que alguém mantenha isso aqui. Porque a Elisa, que é a minha filha, é minha única filha,
e eu preciso que vocês me ajudem. E aí eles voltaram e estão lá firme até hoje. Ontem eu cheguei da fazenda, tava os dois lá, pro lado e pro outro. Então eu acho que é sobre isso, né? E como a gente estava falando antes, a mulher, ela ocupa um lugar tão importante, tão estratégico, tanto quanto do homem, né? Cada um com seus deveres, seus afazeres, e por competência a mulher vai lá e começa a apagar o incêndio, e tapa buraco e faz o que precisa na hora que precisa. Faltou gente, ela vai lá trocar o pneu do caminhão. Isso. Faltou gente, ela vai cozinhar, ela vai entregar comida, ela vai fazer acontecer, e ainda dá tempo de pegar os filhos da escola, se deixar, porque Sim. Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem opção não fazer isso. Não tem outra opção. É essa aí mesmo. Então, eu admiro muito, assim. Eu falo que eu olho para minha mãe. Minha mãe trabalhou na fazenda. Ela é enfermeira de formação. E ela largou a enfermagem para trabalhar na propriedade, né? E aí eu ficava com a minha avó. E aí a minha avó me ajudava, às vezes, me pegava na escola e tudo mais. Para a mãe, a gente não chegava a tempo, né? De fora. É assim, o termo. E aí... Eu me lembro que eu tinha muito essa visão, assim, da minha avó e da minha mãe, como é que é, faca na bota, assim, elas faziam acontecer. Então, é muito legal ver que essa geração ainda tem jovens que que já tiveram essa vivência e que eu acho que hoje encaram a vida diferente, né? Sabe que isso a gente, quando tem um filho na faculdade, tu fica observando, né? Nossa, assim, como tem a diferença daqueles jovens que foram criados só na cidade, só nas telas, né? Hoje em dia, porque a gente sofria muito preconceito, viu, de ser do interior. Eu sei. Sofria, né? Eu Aquele sei. bullying lá. E hoje a gente faz bullying com os da cidade. É isso aí. Eu digo, aquele pessoal da cidade. Não sabe o que estão falando. Tem isso, a gente tem É isso, aí. né? A gente tem isso. Mas é cultural. É. Eu penso que isso é cultural, né? Exato. Aham. Mas é muito gratificante, né? E assim, tipo, no interior, como é lá, é só eu e meu marido, né? Então, as decisões são todas tomadas juntos, sabe? Perfeito. Agora, É o mesmo peso. Isso, agora dá para comprar isso, não, agora não dá. O que tu acha? Vamos trocar uma coisa? Não, agora vamos esperar. A gente não sabe o que o tempo vai fazer. Então, tu tem que ter essa cumplicidade, porque se tu não tiver, que a mulher vive num mundo e o homem no outro, a coisa não funciona, né? Tu tem que ter essa cumplicidade, tu saber o que está acontecendo lá na tua lavoura. Ela está bem, ela está caminhando bem ou ela não está? Isso é para tudo, né? Para tudo. Então, eu penso que a mulher, ela tem que estar junto, ela tem que estar a par, sabe? Do que está acontecendo, porque senão, muitas vezes acontece, né? Que as mulheres não têm noção da dificuldade, né? E dali surgem os atritos. Então, assim, tu estando junto, tu vê, né? O que... Assim como, às vezes, os homens não têm noção da qualidade e do potencial das mulheres com gestão, né? Isso. Porque mulher planeja o dia inteiro dela. Eu acho isso sensacional. Um dia antes de dormir, ela já planejou todo o dia dela. Isso aí. Vou fazer tal coisa, tenho que buscar minha filha em tal lugar, tenho que levar em outro lugar, eu tenho que ir no banco, eu tenho que... Faz todo o planejamento, assim, dificilmente dá errado. Tem imprevistos, mas a mulher é uma gestora de mão cheia da vida, né? Então, e é isso. Eu acho que trabalhar com o marido é uma sociedade também, né? Então, tem que se respeitar como sócio, tem que tomar as decisões em conjunto. Isso aí. Muito bom. E, Vanessa, olha só, deixa eu te perguntar. Quando tu morava na capital, né? Sabe que eu tinha uma prima, na verdade ela era noiva do meu primo, que ela morava na Zona Sul e nós brincava que nós ia pro sítio. Porque ela morava num condomínio na Zona Sul, era tão longe da onde nós estávamos, era tipo 40 minutos para chegar. Aí eu falava, nós vamos pro sítio, nós não vamos pra Zona Sul, porque é quase uma viagem, né, pro interior. Nós morávamos ali na Zona Norte e para ir pra lá. Então, assim, não sei se era Zona Norte, eu nunca sei lá, Porto Alegre, era meio que pro centro. Mas, enfim. Como é que tu percebe, assim, a visão das pessoas em relação... Tu falou do teu filho, né? Que ela disse, do interior, tá com tênis sujo. Como é que tu enxerga? Porque, assim, a gente está passando... Agora, eu ouso dizer que tá bem melhor. Que o agro parece que entrou um pouco na moda agora. Né? Novela falando de agro, música. Ana Castela nos ajudou muito com isso, inclusive. Então, assim, a gente conseguiu dar uma respirada, mas teve uma época que a gente era bombardeado diariamente. A culpa das enchentes era do agro, a culpa de 1000 coisas. Tu ouviu muita coisa nesse sentido, estudando na PUC, morando em Porto Alegre, e depois em algum momento tu chegou a pensar alguma coisa diferente e comprovou na lida que realmente não é daquela forma que as pessoas falam?
Olha, Na PUC eu tinha vários apelidos, inclusive. não, eu já vi, né, várias pessoas do meio, amigos, enfim, e a gente vê na mídia também muitos comentários sobre negativos, né, tipo, com tudo que acontece realmente. Eu nunca julguei, porque eu acho que eu sempre tive essa possibilidade de estar mais presente, então... hoje em dia, claro, a gente vê, tem contato. Eu agora estou terminando o mestrado na Unijuí e tu vê outras situações, que nem na infância eu colhi fumo, maior diversão. Mas tu vai passar a ver todo o processo, tu vê como é uma cadeia sofrida, entendeu? Cansativa, Cansativa. Não, e para a pessoa exposta, né? Uhum. Eu digo, a sobrinha da minha boadrasta, como eu digo, ela é enfermeira também, ela fez uma tese lá da dissertação dela, da enfermagem, na URGS, que era sobre as mães ali que lidavam com fumo, de ter que fazer abortos, porque tipo, das malformações, sabe? Aí tu pensa quão triste é isso, né? Uhum. Sofrido, e que elas passam, mas que existe. O fumo é muito manual ainda, né? Muito. Eu colhia. Eu lembro que era uma coisa muito, assim, nojenta, sabe? Mas era diversão, né? E hoje eu faço sistemas ambientais e sustentabilidade na Unijuí. É muito controverso, sabe? Eu tenho, assim, professores que não atuam tanto quanto atuam na parte do agro. E a gente vê muito disso, às vezes, de questionamentos. É do culpa no agro? Não é, sabe? E até teve uma palestra numa disciplina que foi muito interessante, ele falando da importância do soja com relação ali a parte de eliminação do CO2, enfim, né? Aí eu ainda brinquei com o palestrante. É um mar verde, né? Absorção. Aí eu ainda brinquei com ele, eu vou gravar isso aí e eu acho que eu vou postar. Daí ele começou a dar risada, né? Porque tipo, soja, lavoura... Mas vocês sabem tudo que a gente os lida... benefícios, né? Os benefícios por um todo. Vocês estão vendo, às vezes, a cadeia ali de um produtor, né? E apontando, às vezes, mas não sabe qual é a realidade diária dele, né? Eu tinha um pouco de noção. Agora eu tenho bastante noção. E lá no mestrado também isso me possibilitou tanta parte de estudo... que tu vem numa vibe, né? Tá melhorando, tudo tende a melhorar, né? Depende muito de cada um, mas tá melhorando e quanto o agro está sendo benéfico em várias situações, né? E a cidade tá vendo isso, entende? E também essa informação tá chegando neles, né? Porque eu acho que a grande barreira é isso, sabe? É chegar, é ver... A informação correta, né? E às vezes tu escuta esse eu não gosto. É bobagem que ele tá falando, sabe? Mas aí tu vê de uma outra pessoa, mas fulano já tá falando não, que é assim, assado, entendeu? Mais informação positiva. As pessoas às vezes não escutam nenhuma informação porque não gostam daquela pessoa que tá escutando a informação, entende? Mas a informação é boa. Mas a informação é boa, mas se ela escuta de outra pessoa, ela já vai absorver, entendeu? A gente está num mundo muito conectado, né? E a informação e a desinformação estão disponíveis na mesma intensidade. Estão juntas, né? Então, ali, assim... Tu que tem que filtrar, né? É a minha luta diária nas redes sociais. Eu tento desenhar, né? Desenhar o que realmente faz sentido as pessoas pensarem e aquilo que elas têm que refletir um pouco, assim. Então... A gente recebe muita crítica, mas assim, tem muitas pessoas da cidade que falam, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Tipo, as áreas de preservação permanente, as APPs que todo mundo, né, do agro tem que ter dentro da lei, cadastro ambiental rural. O pessoal da cidade não tem. O pessoal da cidade, a coisa mais próxima de arborizado dessa vida que a gente tem é o Parque Nacional da cidade, quando tem, enfim. Quando tem. Né? Isso. Então, a gente sabe que é um privilégio estar no campo, porque ao mesmo tempo que a gente produz alimento, a gente está colaborando com a sustentabilidade do planeta. Isso. Mas o mundo tem que achar um culpado, né? E aí, geralmente, é para aquele que está trabalhando. É o agricultor. Tu sabe que nós lá na nossa cidade tinha lá, na época, o fiscal ambiental, sabe? E corre atrás da nossa propriedade, corre um rio que ele vai desaguar na cidade, né? E um dia lá, como o agricultor sempre é o culpado da poluição, o meu marido fez uma proposta para ele. Ele disse, olha,
Eu deito e tomo a água do tigreiro antes de entrar na cidade. E tu deita e toma quando sair da cidade, sabe? Então aquilo foi uma coisa assim, acho que até para ele um choque de realidade, Claro, sabe? mas é isso. Né? Que a água quando vem do rio, que ela entra na cidade, Tá é limpo. uma, né? Tá limpa. E depois que ela sai... Não, e a poluição da cidade, assim, e não é nem para gerar um Isto. atrito entre campo e cidade, Não. mas é para as pessoas terem a consciência. Isto, né? isso. Porque, que nem tu falou, vem sendo feito um trabalho muito grande, né? No agro, né? Mas mesmo assim ainda tem por trás muito trabalho negativo. Tem. Tem que a A gente... gente tem que continuar lutando. Isso aí, tu não né? pode desanimar, porque Não. senão... Não, é isso aí, gente. Não, o tempo passou correndo e eu queria finalizar agora com vocês dando um recado para essa nova geração de mulheres que tá vindo por aí, que nem as tuas filhas, né? O que vocês têm a dar de conselho para elas, assim, um recado do que elas, por que elas deveriam olhar para o agro de uma forma diferente, olhar para o interior, olhar para a fazenda de uma forma diferente. Eu penso que é aquilo que vai alimentar os filhos dela, sabe? Que elas acreditem naquilo que os filhos delas, né, vão comer, vão se alimentar, sabe? Que elas prezem por isso. Perfeito. Que tudo vem da terra. Então, se tu amar a terra, tudo vem dali. Tudo bem. E daí vem em dobro em coisa boa, em Isso energia aí. boa. Tu, Vanessa? Olha, eu diria muito parecido também. Eu acho que é tão bom e importante, né? Além de saber que vem dali, tu manter o respeito também por aquilo, né? Hoje em dia falta muito respeito, eu vejo, né? A gente vê hoje em dia a gente mais nova, a gente mais velha, né? A sociedade está passando por um impacto muito grande de muitas coisas, né? E eu acho isso, eu incentivo meu filho a seguir nossos passos, digamos assim, né? Saber o valor daquilo. E aquilo nos foi dado, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem esse privilégio de poder estar ali. Eu já vivi muito tempo, já sofri muito tempo na cidade e a gente vê que é realmente um privilégio de tu estar ali, tu poder trabalhar, hoje vamos trabalhar com isso e tu ter o teu sustento dali, sabe? E tá ali disponível. É só tu ter o respeito, a tua dedicação que vem, sabe? É isso aí. Então tá, ó, muito obrigada. Queria agradecer a presença de vocês. Tem um pessoal nos assistindo aqui, pra vocês saberem, tem uma mulherada aqui na farm. E enquanto a gente grava aqui, elas estão lá embaixo, tem até cabeleireira, manicure, tá todo mundo pronto lá pra gente fazer vários episódios. Então um beijo pra quem tá assistindo aí de baixo. E agora a gente vai para um próximo episódio, mas eu queria agradecer muito a Vera e a Vanessa por compartilharem. A gente que agradece, né, o convite, por poder estar aqui contigo. Eu já tinha visto uma palestra tua lá no Recanto, achei maravilhosa. Sim. Então, assim, a gente agradece de coração a oportunidade. Ah, Realmente. que bom. Eu agradeço a CPA que trouxe vocês, né? Que tá aqui nossa parceira de longa data também e que sempre embarca nas nossas ideias malucas aí, eles estão sempre junto com a gente. Então a gente fez esse especial para as mulheres porque nós acreditamos que as mulheres, elas ocupam o espaço que elas ocupam por competência, por saberem gerir tempo, gerir pessoas, né? E por terem o coração diferenciado que a gente sabe que está sempre tentando abraçar as causas de todo mundo. Então, obrigado por terem tirado um tempinho de vocês para virem aqui falar com a gente e espero vocês mais vezes aqui também. Combinado? Tá bem, Combinado. agradeço muito a oportunidade. Muito bacana e o mais importante é que a gente troca experiências, né? Isso, Muita é isso aí. experiência. Às vezes aquilo que tu sente, outra pessoa sente exatamente a mesma coisa e vocês podem compartilhar conhecimento e experiência. Então é muito bom. Gente, é isso. Então a gente falou agora com a Vera e com a Vanessa e elas contaram um pouco dessa história. Então fica a dica, né, para as jovens mulheres aí que estão chegando no nosso agro. Elas vão produzir aquilo que seus filhos, seus netos vão se alimentar e a gente precisa manter esse legado das outras gerações que começaram lá fazendo tudo, trabalhando muito. A gente tem que seguir nesse legado. Às vezes largar o celular um pouquinho de lado, ir lá tomar um café com a avó, né, com a Isso mãe aí. e entender que às vezes o maior aprendizado que a gente pode ter tá dentro de casa. Combinado? Até a próxima. Valeu!